Falando sobre contratações agora dessa janela, Rossato, a gente soube do nome de Kaique recentemente, né? Mais um jogador que poderia estar vindo do Juventude, e eu queria saber qual a avaliação do Grêmio em relação ao modelo de negociação que possa ser possível. O Grêmio pretende envolver jogadores de fato nessa negociação, e por que interessa o Kaique, que já tem uma idade avançada esse jogador, né? E se viesse por um contrato um pouco mais longo é, a gente questiona um pouco esse modelo, assim. Mas Qual a se eu não, intenção de trazer o Kaique, se de é, fato o Grêmio tem essa intenção, e qual a ideia para trazer mais um volante para o Grêmio? então vamos lá, o Kaique tem 29 anos, tá? Eu acho que os atletas que são atletas hoje, eles jogam até 34, 35 anos sem nenhum problema, né? Nós temos aí um exemplo que foi o Jeromel aí, que jogou conosco, entre outros, né? O que que o Kaique, sim, o Grêmio fez uma proposta lá atrás, eu vou repetir até o que eu já falei isso em outra ocasião, fez uma proposta que era de adesão à Juventude, ela expirou e dali então o Grêmio não tratou mais em relação a esse assunto, né? A Juventude tem uma proposta que foi enviada pelo Grêmio, mas ela tá preclusa, as propostas geralmente têm validade de 24 ou 36 horas e já precluiu e vira e mexe acontece uma situação ou outra, mas não tem nada de efetivo. Assim. O Kaique foi uma análise da comissão técnica junto com o CDD e na ocasião ela agradou a comissão técnica, foi um pedido da comissão técnica. Rossato, 29 anos, contrato acabando em 6 meses, não jogava há 9, fez 4 jogos nas últimas partidas. Isso é criativo? É... Não, isso foi um pedido da comissão técnica, como eu te falei aqui, né? Então, assim, ó, o que é ser criativo? Ser criativo é você ir buscar novos atletas, como foi aqui agora essa primeira janela, e uma mescla da segunda com meninos mais novos, que são alguns potenciais. A exemplo dessa última janela que nós trouxemos o Kik, né? Eu acho que isso é criatividade, né? É trazer um jovem, né, que vai despontar e que tem potencial de entrega e que já fez algumas entregas ao Grêmio e a gente sabe que ele tem potencial para entregar muito mais. Em relação ao Kaique, não é uma criatividade, não é muito mais um atleta mais experiente, com uma estatura maior, né, alguma posição que na ocasião a comissão técnica entendeu que seria um perfil adequado para completar. E aí a gente leva para o CDD e se avalia as questões de números, e aí ele foi aprovado a questão numérica, e por isso foi feita a proposta à época. Só isso. Nada assim, não é a questão Perfeito. de criatividade e também a questão financeira também que caberia dentro do bolso do Grêmio. Também é importante salientar isso. Né? Se eu tivesse, por exemplo, aqui vou chutar um exemplo, só vocês terem uma ideia, o Wallace foi pago 7 milhões de euros pelo Cruzeiro. Né? O Cruzeiro contratou o Wallace pagando 7 milhões de euros. Então, o Grêmio não tem esse potencial de pagamento, né? Embora eu tenha a certeza de que o Wallace não é o mesmo jogador que jogou no Grêmio, mas é só um paradigma aqui que eu trago para vocês em relação a valores, que seria uma posição análoga, né? Nós tentamos o Wallace? Não tentamos, porque não teríamos nem a criatividade nem o dinheiro também para trazê-lo. Aí Só tem fiquei uma dúvida. isso assim, né, gente? É bom que você saiba assim o CDD. Ele tem algumas ferramentas muito importantes que nos fazem filtros, né, em relação, inclusive, à questão financeira. Né? Então, a gente bota um teto de salarial e aí a gente passa o filtro e vê também depois a questão de direitos econômicos e a questão de avaliação em relação até tempo de contrato. O Kaique, sim, está vencendo o contrato dele em dezembro, mas ele tem 6 meses e o Grêmio, com a comissão técnica, entendeu à época que seria importante que ele jogasse o segundo semestre do Grêmio, e aí requer um esforço financeiro para poder tirá-lo, né? O que não aconteceu. Só para encerrar essa questão Kaique, o Grêmio então hoje não negocia mais o Kaique ou ainda há possibilidade de negócio? O Grêmio fez uma proposta lá atrás, mantém a sua proposta. Aí o que acontece, né? Aí saem algumas notícias dizendo que o co-irmão está interessado, que não sei mais quem que está interessado. O Grêmio não vai entrar em leilão pelo atleta, a sua proposta foi colocada lá atrás, está vencida. Se o Juventude entender que a proposta é atrativa, então o Grêmio vai ouvi-lo e vai discutir internamente para saber
se mantenha e se repete a proposta já realizada. E Ainda sobre lembrando que essa proposta foi feita antes da abertura da janelinha, tá? Então, para que a gente contasse, inclusive, né, naquele jogo agora do Corinthians, que ele chegasse, integrasse para fazer o treinamento rapidamente e já pudesse estar à disposição da comissão técnica ainda contra o jogo do Corinthians, o que não aconteceu. Então, realmente ela está preclusa, né, a proposta. Ainda sobre contratações, Rossato, agora a gente vai ter a janela do exterior e eu queria entender qual a ideia do Grêmio das posições que se pretende trazer nessa janela e se já tem alguma coisa mais avançada, né? Até porque, como tu falou, da importância da integração, que se tinha essa ideia para o Kaique, é importante os jogadores que vão chegando agora também, quanto antes já tenham essa integração, porque a gente tem jogos importantes, tem a Sul-Americana e jogos importantes também no Brasileirão. Perfeito. Vamos lá, assim, em relação a contratações, né? O Grêmio essa é a janela mais importante, né, do ano, que é a janela europeia, onde as coisas se mexem muito mais do que se mexeram na janela do verão. Então, assim, o Grêmio hoje ele está atento ao mercado inteiro, tá? Todas as posições a gente vai validando, a gente aprova e desaprova tecnicamente atletas diariamente aqui para que a gente possa então partir para a questão financeira, ver se cabe, se é possível pelo Grêmio e se o clube lá também libera. Então tem uma série de costuras assim. O anúncio da contratação ele ocorre hoje, mas a contratação às vezes leva 15, 20 dias, né, de uma negociação, de uma análise de relação, exceto a do Weider Leonardo, que foi da noite para o dia. As contratações são realmente mais trabalhosas, mais delicadas, e aí a gente pretende sempre, tenta segurar o sigilo, e não é descaso com a imprensa, não é falta de educação não responder ou não querer responder, né? Eu acho que a gente, como gremista, a gente gostaria de divulgar tudo que o Grêmio e esse departamento está fazendo, para que vocês também pudessem participar disso, mas isso atrapalha muito uma negociação, ela sobe preço, ela chama a atenção de clubes que não tinham olhado para esse atleta e acaba nos deixando menos competitivo ainda, né? Então, o Grêmio hoje ele olha para todas as posições, sem exceção, porque também não sabe o que vai se movimentar, né? Então, acho que o Grêmio hoje tem um elenco, embora muitos falaram que o elenco não servia para nada, o Grêmio tem um elenco muito vendável, com muita aceitação no mercado. A gente recebe muita ligação perguntando se faria sentido e quanto seria o valor de A, B ou C, e a gente vê que ele é bem pulverizado, e eu acho que isso é resultado de um perfil de um grupo mais jovem, um grupo que tenha potencial e que tenha potencial de revenda. Então, assim, a gente não sabe nem se vai mexer alguma coisa. Nós temos também uma meta orçamentária para fazer de vendas. O Grêmio é obrigado a vender até para poder pagar suas contas do segundo semestre. E então a gente precisa entender em todo, né, o que vai movimentar tanto de saída para também sair mais forte na parte das contratações. É óbvio que o Grêmio faz esforço para manter todos os atletas que ele tem a convicção de que vai entregar e de que possam logo ali fazer um investimento, gerar um lucro maior para o clube, mas a janela, ela efetivamente, ela é a mais movimentada e é mais longa, porque ela abre em 10 de julho e vai até 2 de setembro, e vocês terem uma ideia, o Bitelo na janela, ele saiu no último dia da janela também, o Grêmio foi segurando, e isso rendeu, se eu não me engano, aqui em torno de 3 milhões de euros a mais por ter segurado até o último dia. Então, tudo é um jogo de xadrez assim para que a coisa aconteça, mas a gente sabe da necessidade da velocidade de alguns reforços para que ajudem também o elenco atual aí, seriam atletas mais experientes dentro de um grupo mais jovem, para que dê esse suporte, dê esse estofo, porque a gente quer disputar a Sul-Americana, a gente quer chegar mais para cima no brasileiro que puder. E é isso, mas a gente está vendo também as dificuldades, e eu acho que essa Copa Mundial dos Clubes está mostrando para vocês assim que os times brasileiros que estão indo lá não estão fazendo feito, estão lá, estão fazendo boas apresentações, com grandes investimentos, né? O próprio Fluminense, que
que não tem grandes investimentos, agora que fez um investimento maior, se não me engano, no Soteldo, e fez alguns outros investimentos também de um pouco maior financeiramente. Foi lá e fez uma boa apresentação. Eu acho que tá mostrando que os clubes que lá fizeram os seus investimentos, estão colhendo os seus resultados também de uma forma mais rápida pelo investimento mais veloz e a capacidade de investimento que se tem. Rossato, eu sei que a gente, né, já está aqui há um bom tempo conversando, eu vou abrir espaço para quem está acompanhando a gente, somos quase 1.700 telas, nós ultrapassamos até essa marca, né, mas o pessoal vai entrando e saindo. O pessoal aqui manda perguntas, e o perfil, ele até usa, ele está sempre conosco aqui, ele usa a alcunha do Jeromel, né, ele diz assim, ó, Rossato, o nome do Adrielson esfriou de vez e estamos atrás de outro nome como Sidney Lima, lá do Santa Clara, mas eu acho que é mais sobre essa questão do Adrielson, que é um nome que se tornou público, né, e a gente tem uma relação com o grupo Eagle, que é o grupo do John Textor. Como é que tá essa situação, Rossato? Cara, eu acho um excelente nome o Adrielson, tá? Eu acho que eu gostaria muito de contar com ele no Grêmio. Para mim é um jogador que chega jogando e ao mesmo tempo para mim é uma contradição, porque eu também tenho os meninos ali que estão subindo e é isso que o torcedor tem que entender também, né? Se fala muito em dar oportunidade aos meninos da base, os meninos da base vão subindo e daqui a pouco a gente também se obriga a fazer contratações que acabam tirando espaço dos meninos da base, né? Nós temos o Carioca ali da posição, tem o Luiz Eduardo que está subindo também com grande potencial. Então, acho que a gente está subindo, não, está retornando de lesão com uma boa probabilidade de vir treinar no profissional e integrar o elenco, se ele entregar. Mas eu vejo o Adrielson assim, com um bom jogador, eu acho que é um jogador pronto, já há 27 anos, eu acho que está dentro da expectativa de que, dentro da maturidade também na faixa etária de zagueiros que tem, é um jogador que teria aí pelo menos 8 anos aí ainda de futebol em alto nível, né? Acho que fez suas grandes apresentações lá no Botafogo, está lá na Europa jogando, vejo com bons olhos. A negociação, na verdade, o Grêmio sondou esse atleta lá atrás, viu? A questão financeira, ela inviabilizou que a negociação avançasse. E também está stand-by, essa negociação não evoluiu em relação a isso, mas por conta da questão financeira. E do Santa Clara, desculpa, não lembro o nome do atleta que foi citado aqui. O Mas Sidney Lima, que ele falou. não tem. Não, No Sidney não tem essa negociação, não foi visto pelo Grêmio.